Hoje a palestra de vocês, o bate-papo de vocês é sobre o quê? Conta pra gente aí o tema. A gente vai falar de meio ambiente, vida extraterrestre. Que tal? Animal fora terra do... plana. Terra plana? Aquecimento global. Isso é uma coisa que eles gostam. Básica, Coisa né? básica. Básico. Eu acho que assim, a ciência ela tá sempre em mutação, né? A ciência. Eu sou um cara que via a ciência por 55 anos, porque eu tenho 55 anos, então vivi sempre escutando a ciência. Então é interessante porque a ciência ela tá sempre em mudança. Ontem a gente não pode comer sal, hoje pode comer sal, não pode comer um chocolate, tomar um vinho, agora pode, ovo dá colesterol, agora não dá mais. Nossa, cara, eu gosto dessas coisas. Teve gente que fez até uma retrospectiva. Tipo, já foi falado que, primeiramente, a fibra é o equivalente do Monjaro para emagrecer. Sabe? Porque ajuda a pessoa na questão do intestino e tal. E aí, só dica maluca. Uma hora pode comer ovo pra caramba, depois não pode mais comer ovo. Bem-vindo à ciência. Exatamente. Então Todo mundo sabe tudo e não sabe porra nenhuma. Mas tem também o lance do jornalismo na parada. Porque o cientista ele tem uma... Ele é muito complicado na hora de divulgar as coisas. E aí o jornalista lê, por exemplo, essa do ovo. Não foi o cientista que leu que fez errado. Foi o jornalista que leu errado. A divulgação científica. Esse que é a grande parada. Aí a galera divulga uma coisa que sai totalmente enviesada daquilo que o cientista quis dizer, entendeu? E aí rola essa insegurança nas pessoas. Porque a ciência, cara, ela não tá aqui para comprovar nada. A comprovação científica, ela é feita pelos pares. A ciência está aqui para entender como aquela situação funciona. Aí o acúmulo de situações que foram descobertas é que vão virar o consenso científico. E às vezes o pessoal não sabe falar. Não discordo, não tem consenso científico. Consenso ciência e ciência. O dia que tiver consenso científico não tem mais ciência, cara. É porque quem faz o consenso... Não tem consenso assim, 100%. E a ciência assim, tem algumas coisas que a gente já sabe comprovar. Por exemplo, se a gente entrar aqui, por exemplo, o homem chegou na Lua, nós temos uma foto. Ele vai dizer que sim, o outro vai dizer que não. Só foto não. Eu digo que sim. Só foto não. É uma foto bonita lá. Temos foto 350 quilos de rocha, laser que vai lá e mede, mais um monte de coisa. O espelho que tá lá. Tudo dá pra arrumar. Uma rocha, o laser, a bandeira, tudo dá pra fazer. Hollywood é incrível. Eu não tô dizendo que é ou não é, entendeu? Mas assim, eu acho que isso é a beleza da ciência. A gente tá sempre discutindo assuntos. E tem, inclusive, sobre os assuntos, diversos pontos de vista. E pontos de vista diferentes sobre diversos assuntos, né? E até com a forma como você faz a leitura, aí a interpretação, que isso faz, faz com que chegue a caminho. Mas esse é o consenso. O consenso científico, ele não, a ciência, ela não está aí para provar. Ela está aí para questionar a situação. O consenso é feito pelos acadêmicos. Esse consenso, ele é mutável. Esse consenso, ele é o melhor modelo que melhor explica. É um consenso. Pega aquecimento global. Existe um consenso? Que existe um consenso acadêmico. É responsável, é maior responsável? Tem um consenso? Tem. Não tem. 97%. Não, esse é um número que você saiu da cartola, eu quero que você prove. Eu quero que você prove 97%. Você não prova 97%. Sim. Eu truco você agora a mostrar. Você não sabe, você falou um número. Por isso que o nome é consenso. Você podia ser 92, podia ser 80, você chutou numa percentual. Isso não é ciência. E é isso que eu desafio. E eu tô aqui para fazer o barulho nisso. Porque alguns cientistas têm razão de tudo. Então. Outros não têm. Aí, o percentual, eu posso dizer, então 80% dizem que não. E aí? Como você prova que o meu número está errado? Você não tem como provar, nem eu. E isso é uma discussão válida. Agora, quando a gente pega a ciência e começa a transformar isso numa imposição de que é esse o caminho que nós temos que tomar, nós temos que tomar um pau no Covid. Covid, a gente tomou 2 anos de vacina, agora a gente pode falar que senão naquela época ia preso. 2 anos de vacina, nego morrendo. Tem nego cientista que tá assim, porque se fudeu, porque Deus sabe por quê, talvez seja por causa de tanta injeção. E a gente hoje não discute, a gente parou nesse assunto, depois de 2 anos, e a gente começou a olhar e falar, nossa, agora a gente pode falar. Mas o que saiu 2 agora? anos a gente tomou Pfizer aqui, quando 2 estava proibido na Europa e a gente estava tomando aqui. Então, assim, hoje a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa aqui. A ciência, às vezes, induz a gente ao erro, muitas vezes. E se é a divulgação ou não, não sei. Mas com essas certezas que 90 é pra cá, 30 é pra lá, é que a maioria das coisas que previram há 50 anos atrás não aconteceram agora e o Serjão nem estava vivo pra lembrar. Ah, não, mas aí é uma outra coisa. Mas sempre tem uma desculpa pra e o consenso científico é de que 97%, Mas aí vamos lá. 97% da vacinação, o consenso científico é que em 97% a vacinação salvou e salva outro vidas. Número que saiu da cabeça dele. Vacinação salva vidas. Isso prova que esses caras não estão falando de ciência aqui. Nós estamos numa A gente feira de via ciência, pessoas, 4 mil pessoas morrendo por dia. Irreais.
E reais, isso aqui nem vai ao lugar, tá sendo gravado, eu duvido, entendeu? Vai, ó, assim, ó. Vocês estão usando números, vocês dois, que cabem a vocês e que pra vocês deixam satisfeito, pra vocês provarem o ponto de vista de vocês. 4.000 Foi pessoas um desastre morriam o por Covid. dia, parou de Foi um morrer. desastre o Covid, senhores. Se a gente tivesse uma outra fórmula, e eu não sei qual, é isso que eu discuto. Eu não tô dizendo que uma coisa tá certa ou errada. E eu não apoio nada. É essa a minha diferença. Eu estou muito mais olhando as coisas e tomando cuidado com esses percentuais que saem. É certeza, 97% de certeza que o aquecimento global... 4.000 pessoas morriam por dia, cara. Bill Depois Gates já parou tirou de o pé morrer. do acelerador, papai, do aquecimento global. O teu ídolo já tirou o pé disso, de um monte de identidade de gênero, de um monte de coisa. Ou seja, o mundo está mudando para algo mais normal, que a gente parece que é... ciência não pode jogar a gente no precipício. Deu essa Bill Gates, o teu herói Bill Gates. do aquecimento global, Já verdade. tirou o pé do acelerador, porque ele já viu que as previsões que eles tinham feito não vão acontecer. Não vai. Senão o cara do vice, o Al Gore, não tinha comprado aquela casa bonita na praia se ele soubesse que o oceano ia subir na maneira que ele falou. Eu tenho uma casa Não andando da aconteceu praia. E não vai acontecer daquela maneira que ele falou. E pode ser que aconteça de uma vez só. Pum! E vão falar, tá vendo? Eu estava certo. Você tá numa bola. É uma bola ou é plano essa porra? Bola. Então, beleza. Então você tá numa esfera, como a Bola minha mãe corrigiu. giratória. Eu falei bola, ela falou... Bola a minha falou, molhada é uma giratória. esfera. Nós estamos numa esfera. Nós somos uma esfera boiando no universo. Ele sabe mais do que eu, que foi construído a ferro, fogo, eletricidade, energia. Isso é esse planeta e você quer que todo dia seja igual. Aí a culpa tem que ser de alguém. Por quê? Então, uma coisa que eu questiono é a gente tem que tomar cuidados com essa questão da ciência ser absoluta. Eu não apoio a ciência absoluta. Eu acho que a gente apoia a ciência é o quê? Escutar as pessoas, escutar as razões, escutar... E aí, a gente não pode ter uma imposição da ciência. Por isso que me assusta. A gente teve várias imposições durante muito tempo sobre ciência, e a ciência nem sempre estava... Então, mas aí tem uma confusão entre ciência e consenso. É porque aí há uma confusão entre ciência e consenso científico. A ciência, por exemplo, quando você falar de aquecimento global ou Covid, você vai analisar dados como, por exemplo, quantas pessoas pararam de morrer após a vacinação. O consenso científico é um conjunto de acadêmicos que, estudando os modelos, pegam vários dados que foram produzidos pela metodologia científica e chegam a um consenso. Aí são coisas diferentes. Por exemplo, sobre a perspectiva do aquecimento global, eu também não sou alarmista, mas que o aquecimento global é um fato, Eu também não sou... Mas peraí, o que é o fato? O fato que ele existe, o fato que ele é causado pelo homem? Ele é acelerado, pelo ser humano. Aquecimento ou significa mudança climática? Dá para fazer várias diferenciações. Não, aí. mudança climática, porque aquecimento global é o seguinte, as pessoas entendem que o planeta, ele mudaria aquecido o tempo inteiro. E mudança climática fica mais aprazível para o consenso, porque você vai ter momentos mais frios por mais tempo, mais estiagem por mais tempo, mais chuva por mais tempo, mais seca por mais tempo. Então o nome mais consensual... É porque não é sempre que ficar mais quente só que é ruim. Às vezes ficar mais frio por muito tempo também é ruim, entendeu? Ou chover. A gente teve lá, eu e o Richard, a gente teve lá no Mato Grosso. Lá os caras estavam desesperados agora porque a chuva estava atrasada. Entendeu? Todo ano estão Brasília desesperados. chovendo pra caramba, né? Todo ano estão Em desesperados. Brasília chovendo. Então, assim, o lance não é chover mais, chover menos, não é estar mais quente ou estar mais frio, é que nós estamos hoje numa situação que está a humanidade, que a gente depende dessas coisas num certo equilíbrio. Quando isso sai do equilíbrio, é que é o problema. Por exemplo, ciclone extratropical. É bom ou é ruim? Aquele igual do Paraná? Aquilo lá é bom ou é ruim? Vou deixar planeta. você responder. Não No olha pra Brasil, mim, que é a minha opinião, é meu ano falar. Então vai. A minha, Pro deixa planeta, eu pro falar. planeta não faz a menor diferença. Tanto Mas faz, olha- é isso que eu quero dizer. Exatamente. Tanto faz, mano, tanto Agora, faz. olha a situação que a gente tá, que deu um ciclone que até hoje tá tendo problema em aeroporto, cara. Vamos fazer o Pode seguinte, novo. vamos comer menos vaca, que é 2% do metano, isso vai fazer com que realmente não tenha mais ciclone. O caralho, vai ter ciclone daqui 30 anos. Se todo mundo parar de comer vaca, só viver de luz solar e não fizer mais soltar, nem o peido soltar, porque pode afetar. Nossa, daqui 30 anos pode ter ciclone e não, ninguém garante essa porra, cara. Essa é a questão. Todos os cientistas ganharam um monte de dinheiro fazendo pesquisa, e a pesquisa é ótima, precisa de dinheiro, e a gente quer que venha dinheiro, mas assim, aí de repente virou algo que já virou um outro negócio também, porque se vocês falarem que conservação não é um negócio, Não, eu aí vou sim. trucar vocês. Mas Aí aí nós estamos conservação é dinheiro. falando pra Então, criança, vamos mas falar pra aí- adulto. mesmo, mas aí conservação Vamos falar pra, beleza, vamos aí você viver no chega mundo num ponto, real. Aí a gente É concorda matemática, eu plenamente, concordo. cara. Aí a gente concorda plenamente. Não existe conservação ambiental sem comida na mesa, isso é fato. Isso é fato. É muito fácil, riquinho, ficar se pintando, lá falando, olha, não coma carne nas suas refeições. Porra, velho, a pessoa não tem nem o que comer. Então, assim, de fato, a floresta em pé,
Ela vale muito mais do que a floresta deitada. Enquanto a soja for mais rentável do que a floresta, e está na hora, então, da gente realmente fazer essa questão do carbono valer. O Brasil é um grande país para isso, aí eu concordo. Vamos fazer valer isso e o nosso país faturar com isso, porque a gente não é justo a gente deixar de abrir os nossos espaços, e nós temos um código florestal para isso, para produzir alimento, que é fundamental, porque a gente pode até... não precisamos de nada disso, cara. Só tem uma coisa que a gente precisa todo dia. Alimentação. A gente tava falando, eu fui lá no teu espaço que as crianças estão ali, eu falei, porra, será que esse é o futuro? Elas estavam em Marte, as crianças, e eu tava ali na frente, falei, posso abaixar a calça? Será que eles vão ver o meu bumbum? Eles não vão ver, eles estão em outro planeta. Pra eles, nesse momento, tanto faz a roupa que eles estão vestindo. Por quê? Porque dentro daquele imaginário deles, eles estão com a roupa que eles quiserem. Então você imagina o caos que é isso. E aí se resume, nesse momento, que o ser humano só tem uma coisa que ele precisa. Porque esse cara que tá ali, ele só precisa de uma coisa. Sexo. Comer álcool. Não, sexo vai existir. Sexo simplesmente vai ser erradicado, porque a testosterona acabou no planeta, papai. A gente não existe mais aqui homozigoto, heterozigoto, não existe hetero, homo, é tudo uma coisa só, cara. Sexo feminino, masculino, é uma coisa só, mano. E tanto faz. E eu quero que se foda também, porque eu já tô morrendo daqui a pouco e esse planeta que eu... Segundo o Sérgio, nem tem nada pra esperar do outro lado, entendeu? Porra, nem tem, desligou. Nem tem nada pra esperar do outro lado, fudeu mesmo. Então se é isso, só isso que eu tenho, então eu vou botar pra fuder. Vou falar o que eu penso, cara. Eu acho que a gente, desculpa, não quero ser o doidão da turma, mas eu acho que eu tô aqui pra botar fogo no cirquinho. Eu não aceito essas coisas dessa forma, porque tudo que eu vi aceitar e passar parece assim. Eu tenho medo de que a ciência comprada. Tá, mas comprada, já que ela é paga. Porque ela é paga. A ciência não existe sem financiamento. A ciência não é neutra. A ciência não existe sem financiamento. E existe, desculpa. É como dizer que não existe um padre que não gosta de homem, mulher, ou sei lá o que, não existe. Agora ele virou padre, agora não. Desculpa. Não é? Desculpa, eu estou sendo assim franco, porque é um ser humano, cara. Enquanto isso tudo for gerenciado por seres humanos, o ser humano é comprado, corruptível, ele vende um laudo, ele aposta numa coisa e se for conveniente por um lado, aí a indústria farmacêutica vê. Sabe por quê, por exemplo? Nós estamos com um assunto hoje que é o negócio do CBD e da maconha no Brasil, que é um negócio que tem que ser discutido. Porque traz um monte de benefícios, mas sabe por que não andou ainda? Na minha opinião, por quê? Porque tem interesse de farmacêutica que não consegue envelopar, isso é um negócio para pequenos negócios. Você tem o quê? Não é um negócio que vai buscar na prateleira, porque existe uma composição, existe tanto CBD, tanto THC, para o seu caso específico. Cada ser humano é um ser específico. Você não pode ir na prateleira e tirar algo que resolva os problemas do mundo. Você toma um pouco de ansiedade, depende, que tipo de ansiedade? É um tratamento, é outra coisa. Senão a gente... É uma solução mágica, né? E por isso que não entrou a indústria farmacêutica. E por isso que está bloqueando tanto andar um negócio que já tinha que ter andado. A gente regularizou um veneno que é o álcool e não regularizou um negócio que traz benefício. Por quê? Estamos esperando o quê? Isso aí tem mesmo, né, cara? Tem os lobbies, tem os interesses. Isso aí infelizmente tem. Isso aí infelizmente tem por mesmo. Isso, e eu tenho medo disso, Sérgio. Não, mas isso aí dá medo mesmo, porque quando a gente vê quando você vê uma pesquisa, você tem que tentar, né, pelo menos tirar esse viés, né? Por isso que quando você pega ali um artigo para ler, é bom ir lá no final e ver quem que tá financiando e tudo mais, entender um pouco da maneira como a pessoa tá explicando aquilo ali, para poder saber se tá enviesado ou não. Muitas vezes a pesquisa está enviesada mesmo. Às vezes até assim, eu não sou contra, eu acho que tem que ser... então uma indústria... Sabe, outro dia eu recebi aqui o filho do Jacques Cousteau, cara, ele veio fazer anos atrás, veio aqui, pegou o barco, andou no mangue do Guarujá, eu tava junto, fui convidado, nem lembro que emissora tava. E aí ele tava ali olhando, quem pagou a conta dele vir aqui, ele tava fazendo um monte de projeto legal aqui no Brasil, ele falou não sei o quê, quem pagou foi uma indústria, nem lembro qual, mas uma puta indústria química, mano. A Petrobras financia uma série de projetos, é uma forma de compensar aquilo que não tem, tem uma pegada que não tem jeito. Mas só pra eu saber uma coisa, você tá querendo dizer que tem coisas que são vendidas como boas, que fazem bem, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, tá? A ciência precisa do dinheiro. Sem dinheiro não há ciência, sim, tá? Não há como ciência. É o ser humano que faz a ciência? Como o ser humano faz ciência, existe... Não, é tudo. Eu me coloco assim, eu avalio um pouco melhor a ciência que é aquele caminho tomar. É assim, eu tenho medo que quando alguém se apodera da ciência e diz, essa é a ciência que eu gosto, ou que seja rentável para mim, essa que nós vamos botar para frente. A ciência não tem dinheiro na frente do bem-estar, da verdade.
Mas a ciência não é, Nilton. Dinheiro em cima do que é da realidade. Vamos dizer, vamos falar a verdade, que a gente já teve... Só fazer um levantamento aqui, eu não vou aqui puxar e não vou falar números de percentuais para não correr no erro dos colegas, mas eu vou puxar o seguinte, quantas previsões foram feitas de 50 anos para cá sobre o momento que a gente está, ou de 10 anos atrás, e nenhuma. Me prova uma e traz na mesa, pode escrever aqui alguém, que se aconteceu. A extinção do Badi, e a gente tá muito preocupado com floresta e esqueceu do principal nesse planeta, é o planeta água e não o planeta terra. A água que tá mais fodida aqui.